Olá, estamos começando mais um programa Memória Viva e hoje recebemos o professor da UFRN, Luciano Rodrigues da Silva, acompanhado pelo também professor Liaci dos Santos Lucena. Sejam bem-vindos e obrigado por aceitar o convite e participar do nosso programa. É uma honra, Luciano, uma honra, professor Liaci, que bom tê-lo aqui. Bom, Luciano Rodrigues da Silva nasceu em Uruaçu, em São Gonçalo do Amarante. Começou seus estudos na Escola da Comunidade Rural de Uruaçu e sua rica trajetória acadêmica passou por diversas instituições de ensino superior do Brasil e do mundo, incluindo o Centro Nuclear da França, a Universidade de Colônia na Alemanha e a Universidade de Boston, onde foi pesquisador e professor visitante. Professor Luciano, muito bom tê-lo aqui, uma honra. Como é que esse menino de Uruaçu veio para Natal e se tornou professor do Departamento de Física com esse reconhecimento? Esse vai ser o modo da nossa conversa, mas antes de tudo, muito obrigado por aceitar o convite, seja bem-vindo. Caro professor Edmilson, primeiro eu gostaria de agradecer o convite da TVU para vir falar um pouquinho aqui dessa minha trajetória. Na realidade, eu diria que eu tive um pouco de sorte, porque eu estava lá no Uruaçu e chegou o padre salesiano para celebrar missas por lá e eu fui escolhido para ajudá-lo, né, nas celebrações. E daí, dessa interação, surgiu a oportunidade de eu ganhar uma bolsa para ir para o Salesiano. Uhum. E um colégio de qualidade. Tenho muita sorte, porque eu estudei não só o primário, né, a partir do terceiro ano primário, mas todo o ginásio, e não estudei o colegial lá, porque não tinha na época. Certo. E aí você era interno ou você vinha de Uruaçu, tinha aula e voltava para... Eu morava na casa de uma tia. Morava na casa de uma tia. Mas foi uma base fundamental essa de ter estudado no Salesiano. Uma base não só profissional, mas uma base pessoal. Uma formação moral. Eu devo muito aos salesianos. Ainda hoje traz os traços dessa formação. Sim, carrego para o resto da vida e esse agradecimento é eterno. Depois aí você sai do Salesiano e vai para... O Salesiano não tinha colégio, então eu fui para o Colégio Estadual Winston Churchill. Certo. Que era... Estava abrindo naquela época lá, em 69. O colégio estava abrindo, eu fui da primeira turma lá. E eu devo dizer que a escola pública naquela época era de qualidade. Xuxa, Ateneu, etc. Né? Então, lá eu tive bons professores, excelente formação. Tanto assim que, em 72, entrei na universidade, no famoso indiferenciado, não sei se você pegou essa época, né? E quando acabaram os 2 anos do indiferenciado, professor Liaci estava criando um curso de física. E aí você foi da primeira turma. E chamou alguns alunos, né? Escolheu lá, os melhores. Professor Ananias, você deve conhecer. Sem dúvida. Professor Ezequiel. Certo. E fomos cobaias, entre aspas. Eu diria que até nós roubamos os melhores alunos de engenharia. Certo. E aí, realmente, eu até perguntaria a ele, por que você deixou uma carreira tradicional, segura, que era do interesse de sua família, para participar dessa aventura física? Na realidade, eu já gostava muito de física. E como todo jovem gosta de aventura, como você falou. A aventura é intrínseco ao jovem, a aventura. Porque eu sabia também que um curso em implantação, você ia pagar um certo preço, mas, por outro lado, para o curso dar certo, nós tínhamos que dar certo também. E se engajar. Se engajar de corpo e alma. E não foi... Eu não estava errado. Quando a gente se formou, com 23 anos de idade, eu me tornei professor da universidade. Naquela época era fácil, né? Então, mais uma vez... Mas aí não foi um padre, foi o professor Liaci um dos responsáveis. Agora, da vez, foi o professor Liaci. Deixa eu dizer uma coisa. Realmente, nesses últimos 100 anos aqui no estado, se a gente perguntar qual foi
o evento, qual foi o fato que mais contribuiu para o desenvolvimento do Estado, não há nem dúvida que foi a criação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Certo. E, em algumas áreas, essa universidade já existia embrionária, por exemplo, na área de ciências humanas, na área de medicina, na área de engenharia, mas na área de ciências, nós estávamos na estaca zero. Então, aqui está a prova de que, apesar de estarmos na estaca zero no início, nos anos 60, foi possível atingir um nível científico internacional. E a prova viva é o professor Luciano. E mais ainda, para fazer um registro que é super importante, o status alcançado pela pós-graduação em Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Quer dizer, poucas áreas no Brasil conseguem, com essa trajetória de tempo tão curta, ter um programa de excelência, como é o programa de pós-graduação da Física, né, na universidade. Uma história, eu devo você é o entrevistado e é o importante aqui, mas só para fazer um registro aqui, Luciana, há alguns anos assisti uma palestra do professor Liaci sobre a história da física do Rio Grande do Norte, como um pouco da história, que é emocionante essa história, porque é uma história de gente que se dedicou e se engajou fortemente, como você. Então, você entra no curso ali no começo e aposta nisso, né? Realmente, eu acho que é um tipo de sacerdócio, né? A ciência, ou você se dedica, ou você gosta, ama o que faz. Como o professor Liaci. Ou não dá certo, entendeu? Então, eu diria que muitas pessoas dizem, está no exterior, está na vida boa. Na vida boa, não. Para onde a gente vai, primeiro, você tem que ser aceito. Só é aceito se demonstrar que merece. Que merece. Além do mais, quando você chega lá, passa por provações. Provações que eu quero dizer, você tem que mostrar serviço. Você não fui para a França para passear, fui para trabalhar. Certo. Eu não fui para a Alemanha para passear, fui para trabalhar. E o mesmo nos Estados Unidos. Prova é que esse currículo que você estava falando só é alcançado se você se dedicar 100% àquilo que você se propõe a fazer. Mas, Luciano, para retomar aqui o fio da nossa história, como é que foi essa experiência, rapidinho, essa experiência dessa primeira turma de Física na universidade? Como é que era isso? A relação com os professores, como é que era o ambiente do curso? Realmente é uma experiência única, porque os professores também eram jovens, né? Na realidade, a diferença, o professor Liacira era jovem, né? E os outros professores ainda também. são. Ainda é, né, professor? Mas apesar de um curso ainda em implantação, uma coisa que o professor Liacir sempre passou para nós foi o sonho. O sonho dele era muito grande. Ele nunca pensou em coisa pequena. Certo. Ele queria fazer do departamento de Física, como conseguiu, um departamento de nível internacional. Então, ele foi abrindo a picada, como se diz, e muita gente, é o trabalho de muitas mãos, né? De muitas pessoas, e eu acho que nós conseguimos muito dentro do que era possível, dentro do que nós pretendíamos. Certo. E me diz uma coisa, professor, aí termina o curso, você já é admitido como professor e depois você vai para o Rio de Janeiro, é isso? Passei um ano dando aula para certo. Cumprir aí como professor, ajudar ao curso, a cuidar dos alunos. Nós dávamos aula para todos os outros cursos da área tecnológica, certo. Né? Agora, fui contratado no início de 76, no início de 77, já me mudei para o Rio de Janeiro para iniciar o meu programa de mestrado. Com o professor Constantino, que lá eu conheci, era um grego recém-chegado de Paris, com 1000 promessas. E eu pensei, fiz o curso dele e me propus a fazer o mestrado com ele, e ele disse: se nas férias você resolver este problema, eu lhe aceito como meu aluno de mestrado. Passei o verão do Rio trabalhando,
e resolvi o problema. Foi minha primeira publicação. Olha só. Quando acabou, ele disse, agora você está aceito para ser meu aluno de mestrado. Que maravilha. E aí você faz o mestrado lá no... Centro Brasileiro de Pesquisa Física, chamado CBPF. CBPF. Aí concluiu o mestrado, volta e Volto leciona. para Natal para ajudar os que estavam aqui, porque uns vinham, outros saíam, era aquela movimento cíclico. Volta para o doutorado. Aí passei 85 e 86 dando aulas aqui. Certo. Na realidade, somente 86. Aí, em 87, já consegui licença do departamento para ir para a Europa, para ir para a França, né, para Paris, fazer o meu primeiro pós-doutorado. Certo. Aí passei uma temporada lá em Paris, com o professor Hans-Jürgen Hermann, um jovem talentoso, já lá em Paris, sendo uma estrela do instituto lá. E após uma temporada em Paris, ele teve que sair para os Estados Unidos e eu fui, tinha direito de ficar mais um ano na Europa, aí eu fui para a Colônia, na Alemanha, trabalhar com o professor Dietrich Stauffer, que era um dos melhores do mundo na área de simulação computacional. Certo. Devo dizer que dos dois departamentos, trabalhei com um supercomputador, que na época era uma coisa que nem tinha no Brasil ainda. Certo. O famoso Cray, tanto em Paris como em Colônia. Certo. Eu diria que foi modéstia à parte, teve muito sucesso nos dois lugares. Tanto... Professor, você na física, a sua formação foi mais vinculada a que área? Nós chamamos a nossa área, nosso grupo, de mecânica estatística. Mecânica estatística. Então, na França e nos Estados Unidos, estava muito na moda um tema chamado autômata celular. Tá? E eu fui trabalhar com esses pesquisadores nessa área, que envolve teoria do caos, envolve percolação, envolve correlações. Certo. Para dar um exemplo, o que é correlação? Você tem um sinal irregular, tipo um cardiograma, e você pode, analisando aquele sinal, prever o que vai acontecer no próximo passo. Será que a pessoa vai ter um problema cardíaco? Não vai ter? Tudo é chance, né? Ou então um sinal da Bolsa de Valores. A informação disponível pode lhe ajudar a fazer a previsão do que vai acontecer. A Bolsa está subindo, vai continuar subindo. Está caindo, vai continuar caindo. E isso podemos aplicar também para poço de petróleo. Você tem um sinal irregular da resistividade, da porosidade, ou qualquer outra grandeza, e você pode fazer padrões, estimar, se num certo padrão tinha petróleo, quem sabe num outro lugar, comparando os padrões, não tem chance de acontecer a mesma coisa. Professor, professores, nós vamos fazer um pequeno intervalo e aí a gente já volta com a segunda parte do programa e aí a gente retoma também sobre a sua carreira e esses assuntos que são extremamente empolgantes. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo da nossa Memória Viva e já voltamos.